E conto com a sua companhia, tá? E começa o programa falando de saúde. Ó, vamos falar da saúde da nossa pele. Eu disse que a gente está aí passando por um momento delicado, agora o estresse pode afetar e gerar muitas doenças, viu? E pode afetar doenças crônicas, dar aquela piorada, né? No momento delicado como esse que a gente está vivendo, a gente precisa tomar bastante cuidado. E uma dessas doenças é a psoríase, uma doença inflamatória que acontece em cerca de 2% da população mundial. No Brasil, segundo o Censo Dermatológico da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 2,5% da população é afetada. A psoríase tem um impacto muito forte e negativo na vida dos pacientes, tanto na parte mental quanto física. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, eu converso com ele, que é coordenador de dermatologia do IBCC, dermatologista Dr. Aldo Toschi. Doutor Aldo, vai falar com a gente via Skype. Como vai? Que prazer revê-lo. Saudades. Tudo bem contigo? Como vai, Cláudia? Muito prazer também. Muita satisfação estar aqui com você e com seus ouvintes. Obrigada pelo seu tempo com a gente. Eu pedi para a gente trazer esse tema aqui, a psoríase, porque eu sei que em momentos de tensão, de estresse, as pessoas começam a apresentar coisinhas na pele, né? E eu acho que a psoríase, ela muitas vezes é confundida até com uma outra doença ou com outro problema de pele. Eu tô certa, doutor? Sem dúvida. Existe um estigma muito grande com relação às doenças de pele, então as pessoas sempre remetem às micoses, né? Todo mundo erroneamente chama as psoríases, né? Ou qualquer outra alergia de uma micose. Então, o que acontece é que as pessoas acham que isso é contagioso, que isso deve limitar o contato pessoal, social, né? E isso está impregnado no nosso subconsciente, né? No inconsciente coletivo. De fato, é algo bastante estigmatizante. A pessoa, mesmo sabendo que não é contagiante, que não pode passar para os outros, ela não se sente digna de frequentar certos ambientes, porque ela vai ter medo de ser rechaçada, de ser mal vista pelos outros. Exatamente. Na verdade, as pessoas têm sim um preconceito, né? Porque é uma doença pouco conhecida. Então, apesar da gente, eu falei, né? Ela comete 2% da população mundial, mas é importante que todo mundo saiba, porque de repente você se depara com alguém que tem psoríase e fica com medo, acha que é alguma coisa que pode pegar e você faz um mal tremendo para aquela pessoa que já está sofrendo por conta da doença. Então, é importante a gente conhecer um pouco mais sobre ela. Ela pode acometer o corpo todo ou algumas partes? Como é que é? Ela se distribui difusamente pelo corpo, desde o couro cabeludo até as unhas. Então, são várias formas de manifestação, né? E ela aparece Eu até separei algumas fotos também para a gente ver, e tem um filmezinho que a gente produziu, não sei se vocês quiserem colocar também, mas a distribuição é universal pelo corpo, né? Há formas muito peculiares. E a gente pode comentar sobre isso também. Eu vou pedir para a produção colocar esse videozinho que você disse, que está produzido, que eu acho que vai ser muito importante para todo mundo, para a gente entender como é que essa doença se apresenta. Então, vamos colocar o vídeo, eu vou acompanhar aqui do Videoall. Isso. Existem várias manifestações, né? E habitualmente isso gera uma certa coceira. E a coceira, o atrito a inflamação que a psoríase gera causa coceira, e o ato de coçar agrava a psoríase. Então, é o cachorro mordendo o rabo, né? Quer dizer, você fecha o círculo vicioso. Uma coisa leva a outra, uma coisa piora a outra. Depois, se a gente for olhar no próximo, tem uma outra apresentação. Esse daqui agora já entrou em looping, né? Aqui fica um bom recado, Cláudia. Aqui as pessoas que têm psoríase devem evitar ao máximo se coçar. E a pele, como fica muito ressecada, o primeiro mandamento é hidratar muito bem a pele. Então, agora, a hidratação é muito importante. Hidratação é um assunto também interessante, né? Porque eu, que gosto da minha pele sempre muito hidratada, percebo muita diferença de um hidratante para o outro. E eu procuro sempre usar hidratantes medicinais, né? Eu estava usando o Eucerin e aí mesmo assim minha pele ficou ressecada, eu passei para o outro que é o Ureadin, percebi que a minha pele ficou melhor. Então tem diferenças de hidratante, não é verdade? Tem muita diferença, tanto pela composição de cada hidratante, quanto pela própria sensibilidade de cada pessoa.
as pessoas são mais ou menos sensíveis. Então, a maior parte dos hidratantes, como eles têm muitos perfumes, né, eles têm essências, algumas pessoas são intolerantes às essências e também a alguns conservantes que podem estar presentes. Isso também faz muita diferença. Mas o ideal é usar alguma coisa neutra, sem perfume, em geral. Tá, mas no caso da psoríase, por exemplo, poderia usar um hidratante à base com ureia, como esse que eu estou usando? Então, a ureia é um dos recursos, uma das substâncias que a gente usa para quem tem psoríase, porque ela tem um alto poder de hidratação. A ureia ela é capaz de gerar um gradiente de absorção de água pela pele muito maior. Tá. E pode ser bom. Então, principalmente para cotovelo, para joelho, para o pé, né? Para áreas de pele bem grossa e seca. Tá. O que pode acontecer, por exemplo, é que a ureia, numa área de pele fina, como o pescoço, como no rosto, ela pode causar alguma irritação. Ela pode criar até uma certa descamação. Então, depende do local em que a pessoa vai usar um creme com ureia. Olha lá que interessante, gente. Até para escolher um hidratante, é bom a gente consultar um dermatologista. Você está entendendo a seriedade disso? Agora, doutor Aldo, vamos lá para o outro material que a gente tem, porque aí dá para ter ideias de psoríase, né? Então, eu queria já que a gente colocasse essas fotos para você ir comentando. Eu separei alguns materiais, Cláudio, algumas fotos para explicar, que eu acho que graficamente fica melhor. Tá. Imagina a nossa pele como um baralho, onde todo dia tem que entrar uma carta embaixo e sair uma carta de cima, tá? É a analogia mais simples que eu consegui fazer até hoje. Então vocês vão observar aqui, eu não sei se eu consigo mexer aqui, não, eu não estou partilhando tela com vocês, mas vocês podem olhar onde está escrito pele normal. Você tem aqui a pele normal, tá vendo? Tem uma série de camadinhas, né? Uhum. Da camada basal, é como se fosse uma sucessão de células, né, que formam a epiderme. Tá. A pele normal, ela tem uma espessura pequena, menor. E a pele com psoríase, ela é mais profunda, é mais larga, tem mais camadas de pele. Então imagina que todo dia tem que entrar uma célula nova embaixo e sair uma de cima. Esse é um processo cíclico, né? Na psoríase, uma série de inflamações geram uma alteração onde entra uma célula nova e não sai uma célula de cima, uma célula velha. Então, imagina um baralho onde todo dia alguém põe uma carta, mas ninguém tira uma carta do baralho. Então a pele, aquele monte vai ficando grande, vai ficando alto. Então, como essa pele, essas camadas de pele, de queratina, vão ficando espessas, vão ocorrendo uma série de microinfecções, microinflamações que processam uma piora do problema. Então, gera mais coceira, a pele vai ficando grossa de fato, né? E isso gera mais coceira ainda. Ok. Então, aqui você vê um aumento aqui do lado onde tem pele normal, tá vendo? Tem umas célulazinhas azuis, né? Que é chamada de célula T. Não sei se vocês conseguem ler direitinho aí, não sei se está dando para ler direito. A letra tá pequenininha, mas dá para entender. Aí tem essa vermelhinha aqui, cheia de espinhazinhas, né? Que é uma célula, chama-se célula dendrítica. É uma célula chamada é uma célula inflamatória que apresenta os antígenos, apresenta substâncias para os linfócitos. Então essa célula dendrítica tá lá presente normalmente. E tem vasos capilares, que são esses vasinhos, essas minhoquinhas vermelhas. Na pele com psoríase, tudo isso aparece muito aumentado, ou seja, todas essas células e o sangue, a proliferação vascular crescem demais. Então, existe uma alteração onde o corpo começa a reconhecer naquelas substâncias normais da pele ou pequenos fragmentos de bactérias, um grande inimigo. Então, o corpo cria uma resposta imunológica desproporcional. É como se ele visse lá uma formiga e resolvesse mandar um tanque de guerra para brigar com uma formiguinha. Então, ele começa a brigar demais e toda a resposta inflamatória fica muito intensa. E aí, esse processo todo vira uma cascata de liberação de uma série de substâncias inflamatórias. Aquilo que a gente ouve falar muito da tempestade citoquímica ou citocínica que acontece no Covid, que agora se fala muito, né? Daquelas substâncias inflamatórias que inflamam a pessoa que tem Covid. Na psoríase é a mesma coisa. Existe uma tempestade de citocinas, que são substâncias que atraem uma série de vasos sanguíneos. Então a pele se inflama demais. Ok. Bom, eu vou te pedir 2 minutinhos e aí na volta eu quero conversar sobre as causas. A gente já falou do estresse, mas eu quero saber se existem outras causas e tratamento, se existe tratamento. Mas daqui a 2 minutos eu tô de volta, tá bom, doutor?
Ok. Obrigada, obrigada. Doutor Aldo, um excelente dermatologista. Gente, eu gosto de médico quando ele é respeitado pelos médicos. E é incrível, onde eu vou, eu falo doutor Aldo Toschi, as pessoas falam fantástico, médico sério, médico bom. E eu gosto de trazer gente boa aqui para conversar com a gente. Agora vamos voltar aqui com o doutor Aldo Toschi. Doutor, de volta aqui. Eu falei no comecinho que achava que tinha uma relação forte com estresse, mas tem outras causas para a psoríase? Sim, lógico. O estresse, a gente acredita hoje que quase todas as doenças podem ser agravadas pelo estresse, né? E o estresse é algo que tem que ser entendido não só como uma contrariedade. Vamos dizer, eu estou estressado porque eu estou devendo um dinheiro, ou porque eu tive fui despedido. Quer dizer, não é esse estresse que vai gerar a psoríase. Quer dizer, quando a gente chama de estresse, a gente fala de qualquer estresse físico ou emocional muito prolongado, que seja capaz de alterar o eixo hipotálamo, hipofisário e adrenal. Quer dizer, o cérebro comanda a glândula suprarrenal, que é o grande maestro do corpo, nesse caso, porque ela libera a cortisona, né? Quer dizer, quando você fica estressado continuamente, né? Quando você não dorme bem, quando você come mal, quando você tem uma contrariedade porque perdeu um parente querido, porque você está em casa na pandemia, quer dizer, se isso dura 2, 3 dias é uma coisa. Quando isso dura muito tempo, então você começa a interferir no trabalho da sua glândula suprarrenal que produz cortisona. E essas oscilações da produção de cortisona podem realmente desencadear doenças autoimunes. E talvez até o câncer, eventualmente. A gente não sabe exatamente em que medida isso acontece, tem N fatores. No caso da psoríase, seria mais um. Existe um fator genético envolvido. A psoríase, além de pegar a pele, ela pode também acometer as articulações. Então, é uma forma de artrite psoriática. Quer dizer, independente de somente a pele ser acometida, é uma doença sistêmica. Então, ela pode acometer outras partes do corpo. E infecções também, por exemplo, qualquer infecção bacteriana também pode acentuar a psoríase, mas ela vai acentuar a psoríase em quem tem uma tendência para psoríase. Tá. Senão todos nós teríamos tido psoríase um dia na vida. Agora, o indivíduo que é psoriásico, que ele já tem psoríase, quando ele pega, por exemplo, uma dor de garganta ou uma infecção dentária, ele pode fazer um surto de agravo da placa de psoríase. Okay. Então existem mecanismos imunológicos, a imunologia está explicando muito isso para a gente hoje em dia. Tanto é que os novos tratamentos visam exatamente isso. Visam você agir na cascata inflamatória, inibindo seletivamente aquele componente que está envolvido naquele paciente. Perfeito. Já que você tocou nesse ponto, eu queria então que a gente falasse de tratamento. As pessoas que têm psoríase, tem muita gente sofrendo com psoríase pelo corpo todo, né? Elas podem ter esperança de cura? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Hoje, mais do que nunca, nós temos muitos recursos para quem tem psoríase. Coisas que há 15 anos atrás, 10 anos atrás, nós nem sonhávamos em tratar com eficiência, né? Hoje nós temos pacientes que ficam absolutamente curados. Quer dizer, curados em manutenção. Não se fala em cura definitiva, se fala em um status melhor, a pessoa sair da crise e ficar numa situação de cronicidade onde ela consegue manter. São medicamentos modernos e tem uma série de linhas de tratamento. Então vamos lá, não vamos misturar as coisas. Tem psoríases muito leves, pequenininhas, localizadas, que são tratamentos clínicos muito simples e a gente consegue controlar muito tranquilamente e às vezes a pessoa tem uma crise dessa e nunca mais vai ter na vida. Depois, de acordo com a área do corpo envolvida e com a extensão da pele que está envolvida, é que vai se mudar o tratamento. Existem várias linhas de tratamento. Os tratamentos anteriores, a gente usava supressores da imunidade que agiam de modo geral. Então, azatioprina, metotrexato, corticoides, tem uma série de drogas, né, que são usadas para isso e que são imunossupressores, com uma série de efeitos colaterais também. Modernamente, descobriram-se as drogas imunobiológicas, que são drogas que agem seletivamente em alguns intermediários do processo inflamatório. Se você continuar esse último PowerPoint que eu mandei para vocês, eu até coloquei uma tabela
que mostra isso e mais algumas fotos de pacientes com psoríase. Se você quiser mostrar... Tá, eu acho que a turma da produção já deve estar buscando lá para colocar na tela. Assim que estiver pronto, eles colocam. Tá aí já a tabela. Tá aqui. Então, olha, aqui, por exemplo, são vários medicamentos, tá vendo? Que cada um são os mediadores inflamatórios. Então, você tem o fator de necrose tumoral, você tem as interleucinas envolvidas, interleucina 12, 23, 17A, né? Então, de acordo com cada interleucina que você quer atingir, você desenvolveram moléculas que são capazes de tratar e de interferir seletivamente. Então, eu tenho uma redução seletiva da imunidade que vai ser benéfica para cada paciente na medida de cada necessidade. Isso é muito individualizado. E esses remédios só devem ser prescritos pelo dermatologista ou reumatologista a partir do momento que você já tentou o tratamento inicial. Existe uma sequência. Então, nós vamos primeiro para os tratamentos mais simples. O mais simples de tudo, não tome banho quente, não use muito sabão no banho, hidrate bem a pele, né? Evite coçar, mantenha as unhas muito limpas, tenha uma boa noite de sono, coma direitinho, faça atividade física. Uma coisa muito envolvida hoje na psoríase também é a quantidade de insulina que o corpo produz, Cláudia. Então já foi provado que a obesidade ela é capaz por liberar muita insulina e muito cortisol, e esses dois hormônios são os grandes vilões para a psoríase e para uma série de outras doenças e que agravam o processo de psoríase. Então, a psoríase, com uma dieta de carboidrato, muitas vezes a gente já consegue controlar muito a psoríase. Nossa, que então, maravilha. uma boa dieta é fundamental também. Fantástico. Amei as explicações, eu tenho certeza que a turma também. E o recado final, que a gente já até teve a resposta no começo, psoríase não é uma doença contagiosa. Ah, sem dúvida, isso sim, é verdade. Então ninguém precisa ter medo de ninguém, viu, gente? Não pega. Doutor, muito obrigada pela sua colaboração. Sempre muito bom aprender contigo e até a próxima. Tô te esperando aqui, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos, viu? E um bom feriado a todos. Um abraço a toda a turma da clínica, Dr. Aldo Toschi, que tem uma clínica maravilhosa. Ele faz todo tipo de tratamento, procedimento. É um show de dermatologista, viu? Tira o chapéu pra ele, nota 1000.